Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O amor de Deus, né? Nós podemos afirmar assim, que por esse, Ele nos alcançou, por esse amor, nós fomos alcançados pela graça irresistível. Essa graça irresistível, também conhecida como graça eficaz, e o instrumento usado para alcançar esse fim é o chamado efetivo, conhecido também como o chamado eficaz, vocação eficaz. Tudo isso é a mesma coisa. É o meio pelo qual Deus regenera e converte os eleitos. Isso aqui pregado para uma igreja que não vem recebendo, que não vem, fica um pouco complicado. Assim mesmo, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos dado a graça, a iluminação de passar de uma forma que as pessoas que abrem o coração, elas entendam, elas seja testificado no seu coração. Porque a Bíblia é muito clara e nós vamos fundamentar muito isso. E todos nós já sabemos, e os outros têm que saber, que nós fomos alcançados por uma graça irresistível. Ela é eficaz, essa graça, ela cumpriu o propósito dela. E para isso nós tivemos um chamado eficaz. Deus nos chamou dessa forma. Foi aí que Ele nos regenerou. E é assim que Ele regenera e converte os eleitos. Aos pouquinhos nós vamos entendendo mais, né? Como se trata da maior bênção que nós recebemos, é importante que nós conheçamos mais detalhes dessa maravilha com a iluminação do Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas confundem o termo genérico, chamado efetivo, com o chamado exterior. Não se preocupe. Vai dar para vocês entenderem. Parece muito eruditamente teológico, mas Deus é gracioso e Ele diz que leva ao simples mesmo. E com simplicidade e humildade nós vamos entender o que Deus quer nos ensinar e nos falar. Então esse chamado efetivo, ele é confundido com o chamado exterior. E hoje nós vamos ter a confirmação e aprender que existem dois tipos de chamado. O chamado efetivo é o chamado do Espírito Santo no interior. Esse é o chamado efetivo. Que ele não só convida, como ele persuade o pecador a receber Cristo. Então, só tem um chamado? Não, tem dois. Quando você faz um chamado, você pensa que está fazendo uma coisa só. Não, são dois. O efetivo é o interior, que é feito pelo Espírito Santo. Que ele persuade, ele chama e persuade o pecador a receber Cristo. É exatamente chamado eficaz. Porque ele age com eficiência. Por isso que ele é chamado eficaz. Ele regenera o pecador e renova o seu interior, tornando-o capaz de amar o Senhor Jesus e crer plenamente no Evangelho. Então nós já entendemos por que ele é chamado eficaz.
porque ele realmente tem eficiência, ele age, ele muda o interior da pessoa. É isso que nós temos que entender mais ainda hoje, que esse chamado eficaz é completamente diferente do chamado exterior do Evangelho. É a principal coisa que nós temos que entender hoje. Esse chamado exterior do Evangelho é o apelo, é o convite feito a todas as pessoas indiscriminadamente. É feito pela pregação do Evangelho, é feito pelo testemunho, é feito pelas missões, todo tipo de proclamação da palavra de Deus. Certo? É por isso que Jesus fala que nos faz pescadores de homens. Tudo tem uma coisa muito mais profunda e mais sábia e maravilhosa do que a gente possa imaginar, e que nós só tomamos conhecimento quando Deus ilumina. Por quê? Que ele chama vou chamar como pescador de homens. Por que ele faz essa analogia? Nós somos daqui, nós já vimos, todo mundo já deve ter visto isso. Eu gosto muito, quando eu estou na praia, cedo, em uma praia vazia, que aí vai chegando aqueles pescadores, eles puxam as redes. Eles jogam a rede, quando eles puxam por lá de fora, aí eles se reúnem ali no chão, fica muito deles, e eles vão separando os peixes bons e os peixes ruins. Os peixes bons e os peixes ruins. Os ruins, eles jogam fora. E os bons, eles trazem. Então, para vocês entenderem, Jesus usava essa analogia para você ver onde é que está o problema nas igrejas. Então, é só nós fazermos o chamado, é só eu fazer multidões, pregar e ficar aqui, multidões levantar a mão, multidões vir à frente emocionados, convencidos, não convertidos. Foram feitos, atenderam o chamado exterior, mas não foram tocados pelo chamado eficaz do Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Faz o chamado na igreja, vem 200 à frente. O que é que o pescador faz? Ele separa o peixe ruim do peixe bom. Como é que o pescador, o chefe da pescaria, é exatamente o pastor. O que é que eles estão fazendo hoje? Tem dinheiro? O peixe pode ser ruim, é vendido por um bom preço, ele tem dinheiro no bolso, ele fica. Ele não faz a triagem. Por quê? O peixe bom, ele vem de um lugar selvagem, ele tem que ser tratado, ele tem que ser, e é exatamente a palavra, esse peneirado que o pescador faz, quando joga a rede, que vem um bocado de gente para a igreja, o pastor tem que fazer com a palavra de Deus, meu irmão. É a espada que Jesus disse que trouxe. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer a espada. Para quê? Para separar o cristão do não cristão. Esse papel do pastor não estão fazendo. O negócio deles é dinheiro no bolso, O negócio deles é jogarem a rede e arrastar a quantidade. Eles não querem saber se é eleito, eles não querem saber se o Espírito Santo chamou, eles querem saber se eles chamaram, e quem eles chamaram tem dinheiro. É isso que eles estão fazendo hoje. Por isso que Jesus deixou essa. Então, até aqui, já vimos bem claro que o que muita gente pensa que é na verdade são dois chamados. O chamado eficaz, feito pelo Espírito Santo, e o chamado exterior, feito pelo homem. Até aqui já dá para a gente saber que não tenho nenhum bonzão que converta ninguém. É porque eu preguei, converteu-se tanto. Ninguém, nenhum homem converte ninguém. Você faz o apelo exterior, você faz o chamado exterior, você chama para a igreja, mas ninguém converte. Somente o Espírito Santo de Deus. Apesar de um ser eficaz, muitas vezes o chamado interior ou o chamado eficaz opera por meio do chamado interior. Veja bem, o cara veio à igreja porque eu chamei, porque eu preguei. Mas ele não converteu-se por causa do que eu falei. Eu fui o instrumento para trazer, eu joguei a rede, pesquei a ele.
Aí, se foi de Deus, se é a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus faz nele o chamado eficaz. Se não houver chamado eficaz, o chamado exterior não vale nada. Então, nem homem, nem mulher, nem ninguém salva ninguém, nem a pregação. A minha pregação salvou, a minha pregação chamou a atenção. A minha pregação levou a verdade. E aqueles que nós vamos ver aqui, que estavam preparados para serem salvos, foram salvos. Mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver comigo. Nem com pastor nenhum, nem um homem contribui com absolutamente nada para a salvação de ninguém, nem na dele. Isso nós temos que ter consciência. Algumas doutrinas e tradições equivocadas ensinam que esse chamado eficaz, que é feito exclusivamente pelo Espírito Santo, pode ser aceito ou rejeitado. Não. O que pode ser rejeitado é o chamado exterior, é o meu. Agora, o eficaz que é feito pelo Espírito Santo, em hipótese alguma, pode ser o cara mais duro do mundo, pode ser o que for. Se ele recebeu o chamado eficaz, ele vai se dobrar a Deus, ele vai se converter. Como a teologia reformada ensina, por isso que nós fazemos parte, porque é a doutrina que mais eu vejo fundamentada na Bíblia, não é porque fulano é, nem é porque fulano é, tanto que Calvino era reformado, e eu não sou calvinista. Eu sou reformado como Calvino era. Eu sou Cristo. Cristo, acima de tudo Cristo. Então tem gente que diz, eu sou, porque é reformado e eu sou calvinista. A doutrina não é de Calvino, a doutrina é de Cristo. Agora, Calvino é um amigo, colega, amigo não, porque eu não conheci, colega reformado como eu. Mas a doutrina não é dele, por isso eu não posso dizer que eu sou calvinista. Agora, toda a doutrina que Calvino seguia, eu sigo. Porque é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina que Deus deixou, Jesus deixou. Aí eu sigo. Uma coisa é eu dizer, Calvino, eu sou da mesma doutrina de Calvino. Outra coisa é eu dizer, eu sou calvinista. Eu sou cristocêntrico, rapaz. Eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Eu não sou de homem nenhum. Isso nós temos que consertar. E grandes homens eruditos, reformados, dizem calvinista. Conheci homens que conhecem a Bíblia muito mais do que eu. Professor de hebraico. Homem que... E chocou-se no dia que eu disse para ele que eu não era calvinista. Ele chega e se assustou. Olhou para mim como se fosse pronto. Pastor Humberto apostatou. Aí eu fui explicar para ele. Aí um homem culto, erudito, falando, né, ensinando o hebraico, o grego, dobrou-se. Disse, rapaz, a sua colocação realmente está certa. Eu nunca tinha levado para esse lado e tal. Teve a humildade de dizer. Outros não aceitam, não sou calvinista. Sim, pois seja, eu não sou calvinista. Nós somos colegas, nós somos reformados. Eu, Calvino, Lutero, John Knox e outros grandes homens de Deus. Então, apesar de um só ser eficaz, muitas vezes o chamado interior, ou chamado eficaz, opera por meio do chamado exterior. Como a teologia reformada ensina, o chamado eficaz jamais pode ser rejeitado. Ou seja, nunca, jamais deixarão de ser salvos aqueles que forem chamados dessa forma. Eu primeiro estou explicando, depois eu vou dar todos os fundamentos bíblicos. Mas eu primeiro tinha que contextualizar vocês. Tinha que colocar vocês dentro do assunto, no centro da mensagem, para daí a gente ir para o fundamento. A Bíblia Sagrada é muito clara e abundante em passagens que confirmam o poder do chamado eficaz. E dá sua clara distinção, diferença do chamado exterior. A Bíblia deixa bem claro. Tanto ela fala que qual é o eficaz, diz que existe o dois e dá uma diferença muito, muito grande. Esses dois versículos que nós lemos aqui, veja como você vai vê-lo de maneira diferente. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à
a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está toda a Bíblia Sagrada. Aqui está de Gênesis a Apocalipse. Aqui está tudo, tudo. Pelo que vocês já conhecem da Bíblia, vocês vão concordar comigo. Nós não vamos fazer uma exegese profunda desses versículos, não. Mas para o que nós estamos falando, Deus, através desses versículos, deixa bem claro que aqueles que são chamados são somente aqueles que foram predestinados para isso. Olha aqui, ó. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui ele está falando, é tão sério, que é como ele falar duas vezes a mesma coisa. Em verdade, Jesus queria chamar a atenção para a seriedade daquilo ali. Olha, predestinado, quer dizer, sabe o quê? Destinado de antemão. É destinado com antecipação. Previamente destinado. Destinado antecipadamente. Presta atenção. Porquanto aos que de antemão conheceu, aos que de antemão ele previamente, ele antecipou, também os predestinou. Pré, está dizendo, e destinou. Destinou previamente. Antes que aconteça, eu vou lhe destinar isso. Predestinou. Ele não tinha destino ainda. Antes que aconteça, eu vou lhe predestinar a fazer isso lá na frente. É o que ele diz aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, ó, ele conheceu previamente. Ele conheceu antes da fundação do mundo. É isso que está dizendo. Também os predestinou. Como ele me conheceu antes da fundação do mundo, ele me predestinou. Ele disse, você vai ser isso, você vai ser salvo, você vai ser assim, assim. É o que o versículo está dizendo. Agora, para que foi? Para que foi que ele me conheceu de antemão? Ele me conheceu antecipadamente. Antes de tudo. Você veio muito falar. Antes da fundação do mundo, né? Está aqui. De antemão. Antes de tudo. Antecipadamente. Ele me predestinou. Ele me deu um predestino. Para que foi? Para serem conforme a imagem de seu filho. Olha aqui. Isso tudo, meu irmão, antes de acontecer no mundo. Tudo antes de acontecer no mundo. O homem foi criado, o homem caiu, ficou depravado, ficou degenerado. Mas Deus, de antemão, antecipadamente a esse acontecimento, antes disso tudo, Ele me predestinou, Ele me deixou pré-preparado, para que eu um dia fosse igual à imagem do Filho dele, embora eu passasse pela depravação. Está vendo? Como fica claro o versículo? Para quê? Para serem conformes. Me preparou, antecipadamente ele me preparou, me deixou avisado de que eu seria igual a seu filho. Olha, rapaz, é muito tremenda a palavra de Deus. Quando ela é ensinada pelo Espírito Santo, quando ela é contextualizada, cada palavra, ela confirma o que você fala. Para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ora, ele está dizendo que eu vou ser a imagem de Jesus, que ele me preparou antes do final do mundo, eu vou passar pela queda, mas ele me predestinou. Mas você eu vou buscar. Você vai ser a imagem do meu filho. E o meu filho, que era o unigênito do pai, o meu filho, que era o unigênito do pai, porque era o único filho, vai ser o primogênito de muitos irmãos. Ele vai ser o primogênito, o irmão mais velho de muitos irmãos. Ora, se Jesus vai ser o irmão mais velho de muitos irmãos, e eu fui predestinado para ser a imagem dele, quer dizer que eu sou filho de Deus. Porque se Jesus é filho de Deus e é meu irmão, então eu sou filho de Deus. Meu irmão, bastava parar aqui, mas nós vamos aprender mais. Mas você nunca viu esse versículo dessa maneira, nunca, porque agora você está entendendo o que é que Deus está dizendo aqui. Aí ele diz que predestinou. Antes de tudo, ele já deixou preparado tudo. O decreto dele, tudo já anotadozinho como é que ia ser. Aí ele diz assim, e aos que predestinou,
a esses também chamou. Você vai saber por que tinha que ter isso aqui. Porque se ele me predestinou para ser a imagem do Filho, e eu ia para as trevas, ele tinha que me tirar das trevas, ele tinha que me chamar das trevas. Porque ele me predestinou para ser a imagem do Filho. Então, se ele não me chamasse, eu não tinha como ser a imagem do Filho. Porque eu estava na degeneração, eu estava na depravação, eu estava nas trevas. Aí, aos que chamou, ele também justificou. O que é isso? Isso é que Deus cumpre a justiça dele. Muito bem. Ele predestinou para que eu fosse igual a Jesus, a imagem do Filho. E Jesus ia ser meu irmão mais velho. Aí ele resolveu me chamar. Mas para me chamar das trevas tinha um problema. Tinha uma justiça a cumprir, porque o salário do pecado é a morte. Tinha que ser o sangue de um justo. Um justo tinha que justificar. Então, ele me justificou. Como foi que ele me justificou? Botando Jesus na cruz. Olha a sequência. Conheceu de antemão, predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. Mas como ele me predestinou, ele tinha que me chamar. Para ele me chamar, ele não podia me tirar. Ei, vem cá, eu vou te tirar daí. Não, porque a lei dele disse que tinha que ter um pagamento por mim. O pagamento por mim, para me justificar, era o sangue de um justo. Aí ele derramou o sangue de Jesus. Então ele me justificou. Então a esses que ele chamou, que ele predestinou para ser igual a Jesus, ele justificou com o sangue de Jesus. Aí glorificou. Ele vai fazer conosco, o que é que a Bíblia diz? Quando Jesus voltar, que nós encontrarmos com ele, nós vamos ser glorificados. É o que eu digo, bastava parar aqui, mas vamos continuar. Porque assim fica muito claro e evidente que, como aprendemos, o chamado eficaz é feito exclusivamente pelo Espírito Santo. E é o chamado feito somente para aqueles que foram predestinados à salvação. Agora vem as outras confirmações. Por isso que chama chamado eficaz. Por quê? Porque o chamado externo, ele não tem eficiência para me tirar das trevas. Porque eu não posso morrer por ninguém, porque a justificativa seria só pelo sangue do justo. Então não tinha como eu fazer isso aí. Os únicos que vão ser chamados, justificados e glorificados foram aqueles que foram predestinados para a salvação. Romanos 1,7 diz assim, ó: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui você está dizendo que acha que ele está falando algo comum, algo normal. Não, meu irmão. Ele está falando do que nós estamos falando. Ele está falando de eleição, de predestinação, de chamado. Olha aqui. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Aí é porque tem que entender o que é que quer dizer a outra palavra. Os amados de Deus foram chamados para ser de santos. O que é santo aqui? Separado para Deus. Todos nós sabemos que santo é separado para Deus. Então nós fomos separados para Deus. Aí Paulo aqui fala assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, chamado, arrastado das trevas, justificado para ser separado para Deus, filho de Deus. Está vendo? Em outro versículo, confirmando o que nós estamos falando. O problema é que nós temos que conhecer o contexto. Se não conhecer, você não entende nunca a Bíblia. Se o Espírito Santo de Deus não mostrar a ligação dos versículos, para contextualizar, o cara inventa, o cara cria, sai tudo, menos a verdade. Estes chamados para ser de santos, está se referindo àqueles que receberam o chamado eficaz através da fé salvadora, que tiveram suas vidas regeneradas e santificadas para a glória de Deus. Vamos ler calmamente para a gente entender e confirmar tudo o que a gente está falando. Na segunda carta de Pedro 2, de 9 a 16. Diz assim, olha aqui, presta atenção. Ele falando para os de Deus, os eleitos, não falando para... Vós, porém, sois raça eleita. Então está dizendo que tem eleição, meu irmão. Nós fomos eleitos por Deus.
sacerdócio real, nação santa, nação separada para Deus. Olha aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles, presta atenção, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu vou proclamar as virtudes de Jesus que me chamou das trevas, me arrastou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Quando eu sou chamado, quando eu recebo o apelo, o chamado externo, que eu recebo, que o Espírito Santo me toca, e eu recebo o chamado eficaz, inevitavelmente, meu irmão, eu vou proclamar na minha vida as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não tem como o cara receber o chamado, diz que se converteu porque foi na frente, e não proclama as virtudes daquele que o chamou, mas continua na carne. Essa é a diferença do chamado exterior para o chamado interior. Nós que fomos chamados, nós fomos chamados para isso. Ele disse que me chamou das trevas, para me proclamar as virtudes dele que me chamou, para me ser a imagem de Cristo. Vós sim, que antes não era esse povo, olha aqui. Falando de mim, falando de você. Vós sim, que antes não era esse povo, que ele disse que nós somos povo de Deus. Você está vendo? Como todo mundo pensa que é povo de Deus e tem uns que não são. Porque vós não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por que misericórdia? Porque eu não merecia. Eu pequei, o homem caiu, a humanidade caiu, eu não merecia. Misericórdia é não receber aquilo que eu merecia. Eu merecia a morte eterna e não recebi a morte eterna, porque ele teve misericórdia, justificou a mim com o Filho na cruz e me tirou das trevas. Ele teve misericórdia. Ele não me deu o que eu merecia, que era a morte eterna. Por isso, nós somos tão beneficiados. Amados, olha aqui. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Está vendo por que eu digo que eu sou peregrino e forasteiro? Meus amados, vocês foram chamados por Deus. Vocês saíram das trevas, vocês saíram da carne. Vocês vieram para Jesus. Pois então, sim, entenda que você é forasteiro aqui. Você é peregrino, você não é dessa terra. Tua terra não é aqui, tua casa não é aqui. O teu irmão mais velho, o primogênito, foi preparar a morada para você, lá onde o Pai nosso está, no céu. Então nós somos peregrinos. Ele diz assim, olha, como peregrinos e forasteiros que sois, ele diz que exorto-vos, eu aconselho a vocês, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então como é que você diz que é peregrino, que você foi resgatado por Cristo e você continua dependendo da paixão carnal? Deixe, você não é daqui. Essas coisas da carne, esses prazeres da carne, essas paixões, não faz parte de você. Como peregrino que sois, se abstenha disso. Proclame em você as virtudes daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Deixe de fluir de você o fruto da carne e passe a fluir o fruto do Espírito. É isso que ele diz aqui. Mantendo, olha aqui, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O que a Bíblia diz? E o que está acontecendo aí? O meu nome está sendo blasfemado no meio dos gentios por vossa causa. Quando, na verdade, ele diz que nós devemos manter o exemplar procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles falam de mim, mas eles vão glorificar a Deus no dia do juízo. Porque eles estão negando a Deus, porque eles negam aquilo que Deus fez
na vida do homem. Então ele não está negando o homem, não está negando o pastor Humberto. Quando alguém não aceita o pastor Humberto, aceita aquilo que Deus colocou no pastor Humberto. Porque hoje eu não sou eu, hoje eu sou Cristo. O eu morreu. Eu não respondo pelo que eu faço. Quem responde pelo que eu faço é Cristo. Então quem vem contra mim, não vem contra mim, vem contra Cristo. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito claro. Aí ele diz assim, olha aqui. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Obedeça às leis por causa do Senhor. Obedeça às leis por causa do Senhor. Se sujeite a toda autoridade humana. Se tem um sinal vermelho e manda parar, pare. Se a lei diz que você não pode fazer isso, você não faça. Porque você não está mais dependendo das paixões, daquilo que você gosta na carne. Embora você goste, você tem que atender primeiro a Deus. Ele manda você se sujeitar às leis humanas. Então, ela seja injusta, ela seja... Você só não pode atender a lei humana num momento, quando ela for contra a palavra de Deus. Pronto. Pastor Humberto, você vai casar um gay ou vai para o pelotão de fuzilamento? Eu digo, vai fuzilar aqui ou mais tarde? Pode dizer o dia e a hora. Mas gay eu não caso. Pode vir a lei do inferno, pode vir a lei do Senado, pode vir quem for. Pode vir. Meu Deus, que quiser me dar esse privilégio, pode dizer o dia. Agora eu quero que chame todo mundo. Avise e proclame. Nosso pastor vai ser fuzilado, porque disse que não casava um gay, porque Deus disse que não casa. Acabou-se. Agora, tudo que Deus manda, que não é contra a lei de Deus, nós obedecemos às autoridades. As mínimas, as besteiras, aquilo que você acha correto, aquilo que você acha injusto, não vá com a sua justiça própria, porque a justiça própria é trapo de imundícia. Você paga um preço. Então obedeça. É isso que ele diz aqui. Está falando do eleito, está falando do cristão. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Porque nós somos do Senhor. Nós temos que obedecer a Deus. Achemos certo ou não, mas Deus está mandando a gente obedecer. Olha o que ele diz aqui. Quer seja o rei, como soberano, quer seja ao governador, quer seja o presidente da república, quer as autoridades, como enviadas por ele, por Deus, pastor, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então você tem que submeter e estar do lado do pastor, quando ele castiga o malfeitor e quando ele abençoa o certo. Está aqui, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Tem duas coisas, enviada pelas autoridades, mas as autoridades foram enviadas por Deus. Tem dois pensamentos, os dois estão certos. Tem gente que quer dizer aqui, não é enviada para a autoridade. Sim, e aí? O importante é que você tem que obedecer. Não é uma questão aqui de complicação exegética, dizer que não é bem. Tanto faz. Mas o entendimento só é que você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Você está vendo a diferença, meu irmão? Do cristão, do que foi chamado, e foi chamado eficazmente, e converteu-se, para o que foi chamado, e não tem nada de convertido? O chamado exterior e o chamado externo? Aí ele diz assim, porque assim, ó aqui, ó, depois de tudo que ele disse, porque assim é a vontade do pastor Humberto. É não, meu irmão, não é isso que tem escrito aqui não. Tem escrito assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Olha aqui, ó. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Você quer que eu traduza bem corretinho, lá pelo original? Como livre que sois,
não usando, todavia, a liberdade que Deus deu a você, por pretexto da malícia, mas vivendo como escravos de Deus. O que acontece é que você foi liberto da escravidão do Satanás e passou a ser escravo de Deus, porque você foi comprado. Você tinha um senhor maligno sobre a sua vida. Jesus, Deus foi lá e comprou, pagou o preço. Qual era o preço? O preço do sangue de Jesus. Pagou, você foi comprado, você foi para outro senhor. Servo aqui no original é literalmente escravo. Você deixou de ser escravo do diabo, da carne, para ser escravo de Deus. Foi o melhor presente que eu tive na minha vida. Trocar de senhor. Ele me arrastou, ele me chamou. Ele tinha me predestinado de antemão para isso. Aí então, como ele me predestinou, ele foi e me chamou. Mas para me chamar, ele tinha que me justificar. Ele entregou Jesus e me justificou. Aí me glorificou e vai confirmar na volta do nosso Salvador. Judas 1 a 3. Olha aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, escravo. Escravo. Bota servo, porque senão as pessoas não entendem. Fica complicado. Mas nós já estamos, né, graças a Deus, no nível de entender. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, olha aqui, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, confirmando tudo. Você foi chamado, porque você foi amado por Deus, e foi guardado aonde? Em Jesus Cristo. Porque Ele se entregou por você, Ele teve autoridade sobre a sua vida. Eu estou guardado em Cristo, eu estou guardado em Cristo. Aí ele diz assim, para esses, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, olha aí, ó, ele falando, aqui como eu estou falando para vocês, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Batalhe por essa fé. Você foi convertido, foi entregue a quê? Ao santo. O que é os santos? A fé foi entregue aos que foram de antemão predestinados, chamados, justificados, glorificados. Pela fé, o instrumento foi a fé. Então guarde essa fé, que foi entregue ao que? Ao santo. O que é santo? Que foi entregue somente àqueles que foram separados para Deus. Palavra totalmente detalhada por Deus. Você pensa que eu sei isso aqui na hora que eu vou fazer? Eu tenho ideia, meu irmão. Mas confirmação desse jeito, só o Espírito Santo de Deus dá. É mentiroso o homem que diz que chega, eu li e eu entendi isso aqui. É mentiroso. Eu me maravilho. Eu digo, Senhor, que coisa linda. O Senhor me coloca no versículo 2, toda a Bíblia. Para onde eu vou, Senhor, se confirma. Isso é misericórdia de Deus por nós e privilégio dos que estão ouvindo. Apocalipse 17,14 diz assim, ó, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Olha aqui, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Está vendo agora como tem razão, como tem significado? Vencerão também os chamados. Aí se liga com todo o predestinado que foi chamado, foi justificado, porque os chamados eleitos, porque nós fomos eleitos incondicionalmente por Deus, porque nós estávamos mortos na depravação total. Deus nos elegeu incondicionalmente, porque não podíamos fazer nada, não tinha condição. Mas Ele tinha que pagar. Aí então Ele mandou Jesus fazer a expiação por nós. Só que essa expiação, ela foi limitada. Só recebia da expiação de Cristo aqueles que foram predestinados para isso. Aqueles que Deus escolheu incondicionalmente. Aí depois, como eu não podia, eu não tinha força, que eu estava nas trevas, aí Ele foi lá e me chamou. Que no original é arrastou. E por último, ele me dá aqui a perseverança do santo. Esses são os 5 pontos do calvinismo. Bem conhecido. Para quem conhece um pouco. Lindo, perfeito. Logicamente foi Deus que entregou a ele.
Porque é impossível nós sermos convertidos somente através do chamado exterior, seja qual for o método usado, apelo, convencimento, testemunho, etc. É porque a humanidade se encontra na depravação total. E esse estado decaído entorpeceu, engodou, aprisionou toda a humanidade ao pecado. Olha aqui, 2 Pedro 2,9. Vós, porém, de novo, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está em treva, escuridão, não consegue achar caminho nenhum. Então, todos ficaram no estado de total incapacidade de responder, de atender afirmativamente ao chamado exterior do Evangelho. Imagine você nas trevas, no escuro. Você não acerta a porta nunca. Você não tem condição de você poder. Você tem que ser pego e arrastado. Porque você estava nas trevas. A situação de queda do homem e aprisionamento ao pecado o deixou totalmente desprovido dos meios capazes de fazê-lo compreender corretamente a mensagem de Deus para a sua salvação, a salvação do homem. 1 Coríntios 2, 11 a 14, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Aqui é um texto que todo mundo diz que não entende. Você vai entender bem facilzinho, em nome de Jesus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Ou seja, quem é que pode dizer que sabe as suas coisas? Eu só sei as minhas, ilimitada ainda. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Deus pergunta. Qual é de vocês que sabe as coisas dos outros? Senão o seu próprio espírito é que sabe de você. Aí continua. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Você entendeu agora o versículo? O homem não entende as coisas do homem. Como é que vai entender as coisas de Deus? Eu entendo as minhas coisas até onde o meu espírito me ensina. Se eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei o que está no teu espírito, eu não sei o que está na tua alma, como é que eu vou saber as coisas do Espírito de Deus? É o que ele diz aqui. É isso que esse versículo, tanta gente tem uma dificuldade de entender. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Quem é que sabe? Quem é que vai dizer aqui que conhece o coração do outro? Se não o seu próprio espírito que está nele. Se não cada um conhece a si. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, se você tem o direito de conhecer, só você conhecer as suas coisas, então o Espírito de Deus só conhece ele. Aí ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aqui está falando dos eleitos, os que pegaram o chamado eficaz. Nós não conhecíamos, não tínhamos como nós conhecer. Aí nós não recebemos o Espírito mais do mundo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É muito lindo, rapaz. O Espírito de Deus vem a mim e me faz conhecer, ele, Espírito de Deus, o que Deus me deu gratuitamente. Ora, se eu não sei o que passa no coração do homem, se eu não conheço o homem, como é que eu vou conhecer o Deus me chamando? Então o Espírito de Deus vem e fala para mim, e ele me cientifica do que foi que eu recebi gratuitamente de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, o que é que eu digo aqui? Mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que eu estou fazendo aqui, é falando coisas espirituais com coisas espirituais. Não é com sabedoria humana, não. Falei com antecedência isso, não me lembrava, lógico, do versículo, mas é a pura verdade, não tem quem chegue a isso, se não for, porque é coisa do Espírito de Deus, então só vai entender, só vai ser iluminado, quem o Espírito de Deus colocar nele. Isso é a maior lógica que tem, que pode existir, isso chama-se fé racional. Aí essa fé é racional. Aí ele diz assim, ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. E não consegue e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas é lógico. O homem natural, o homem que está na carne, o homem que não foi chamado, ele continua no mundo. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. E não consegue entendê-las, porque ela não se discerne pela carne, pela mente humana, pelo conhecimento, pelo QI altíssimo. Mas ela só se discerne pelo Espírito. Está vendo os versículos se confirmando? Nesse estado decaído, o homem, embora não perceba, tem atitudes de quem odeia a Deus e aos seus mandamentos. Vamos ver Romanos 8, a partir do 5. Porque, olha aqui, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que Deus está dizendo aqui na pregação? É que se você veio e recebeu o Espírito de Deus, você vai deixar de se inclinar para as coisas da carne, rapaz. Você vai deixar a lascívia, você vai deixar a imoralidade, você vai deixar o adultério, você vai... Lógico, você vai se inclinar para as coisas do Espírito, porque você era dominado pela carne. Agora você é dominado pelo Espírito. É muito lógico, é muito claro. Ora, como é que você pode estar dominado pelo Espírito e continuar ainda fazendo as coisas da carne? Ou vice-versa? Porque o pendor da carne dá para a morte. Aí ele diz, ó, o salário do pecado é a morte. O pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Vida eterna e paz aqui. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quem está na carne, quem vive no pecado, quem aceita as coisas do mundo, é inimigo de Deus. O cara pensa porque está na igreja. O cara pensa, você está vendo? Ele fica entorpecido, ele fica enfeitiçado. Ele está na igreja, ele está dizimando, e ele é inimigo de Deus. Porque mesmo sendo, fazendo isso, ele tem inclinações para as coisas da carne. E aqui diz bem claro, o pendor da carne, quem pende para o lado da carne, é inimigo, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Olha aqui, ele diz, não faça isso, meu filho, obedeça à lei humana. Você não está sujeito à lei de Deus. Porque a lei de Deus diz para você se submeter às autoridades humanas. Você não está submetendo, você não está desobedecendo à lei humana, você está desobedecendo a Deus. É muito sério. Portanto, ele diz, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode. Por que não pode estar, pastor? Sujeito. Porque não foi chamado para isso, rapaz. Não foi predestinado para isso. Então não tem como ele pender para Deus. Não tem como ele ir para a lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lógico. Aí vai se dando toda a confirmação. Vós, porém, aí Paulo deduz que os romanos que foram chamados, e como eu deduzo, fala a mesma coisa para vocês. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha aqui a sabedoria de Deus dando para esse Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha, eu digo para vocês, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se não habita, está desdito o que eu disse aqui. E só sabe pelo pendor. Você pende para a carne ou para o Espírito? Se pende para a carne, é inimizade com Deus. Se pende para o Espírito, você está no Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você está vendo a sequência bem direitinho? Se você tem um Espírito, você não pende para a carne. Se você pende para a carne, você não tem um Espírito. Se você não tem um Espírito, Cristo não está em você. Se Cristo não está em você, você não é cristão. Se você não é cristão, você é filho da ira. Se você é filho da ira, você está no inferno. Conclusão lógica e confirmada pela Bíblia Sagrada. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado.
Como é que o corpo está morto por causa do pecado? Porque Cristo morreu, rapaz. Cristo matou a nossa carne lá na cruz. Se eu estou em Cristo, a carne está morta. Não é eu não, é eu em Cristo. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Olha aí, ó. O Espírito é vida por causa de quê? Da justiça. Que justiça? A morte de Cristo. A justiça foi a morte de Cristo que lhe justificou. A justiça de Deus. Está vendo? Quando Deus fala, quando você vê cada palavra de cada versículo, ela se confirma. Não tem jeito de se contradizer. Toda pessoa decaída que não receba o chamado eficaz, não tem capacidade moral de receber Cristo. Somente aqueles a quem Deus concedeu essa capacidade podem crer no Evangelho e serem verdadeiramente convertidos. Deuteronômio 3:36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Olha aí, um versículo todo confirmando o que eu falei. Deus vai converter meu coração, vai converter o coração da minha descendência. Para quê? Para me amar Ele. O que é amar a Deus? Obedecer seus mandamentos. É proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para o seu reino da maravilhosa luz. E o que mais? Para que eu viva. Viva onde? Eternamente. Para ser salvo. Um versículo, lá no Antigo Testamento, diz tudo o que eu falei aqui. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas, porque você está morto. Você está no inferno, estava no inferno, você estava nas trevas. Aí ele foi lá e fez tudo isso para que você viva. Mateus 11, 25 e 27 diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, olha aqui, ó: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Ó, não adianta ser sábio, não adianta ser inteligente, não adianta ser... Não, Deus não... A salvação Deus ocultou de todos. Ele só deu aquele que Ele quis. Não se trata de conhecimento, não se trata de nada acadêmico. Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sabe o que eram pequeninos? Os analfabetos, aqueles que não tinham acesso à letra, aquela... Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, porque Deus quis assim. Eu não vou só, esse que é muito sabidão, deixa ele aí, ele está muito sabido. Eu vou pegar esse aqui que não sabe nada. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos traduzir, só para você entender isso aqui. Ele diz assim: ninguém conhece o Filho, ninguém conhece Jesus, senão o Pai. Então só quem conhece Jesus é o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então só conhece o Filho, o Pai, e só conhece o Pai, o Filho. Olha aqui a abertura para nós. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí é onde nós entramos. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ou aquele a quem Ele quiser revelar. Senão vai ficar sem conhecer Deus. Pode ser religioso, pode ir para a igreja, pode fazer o que quiser. Mas se não for revelado, nem conhece Deus, nem conhece Jesus. Só aquele que Ele revelar. Toda a palavra se confirmando. Mateus 13, 10 a 16, olha o que ele diz. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Só isso aqui para vocês saberem. Ao que tem, até o que tem, lhe será tirado. Ao que não tem, será dado. Ao que não tem a vida eterna, será dado. Ao que tem tudo aqui, nem terá a vida eterna, e o que tem aqui será tirado. Pronto. Só para vocês entenderem o que é que ele diz aqui. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Os caras são sábios, são entendidos. Não acontece isso? Eu vejo muito doutor dizer: pô, eu não entendo a Bíblia, não entendo. O cara
Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. É desse jeito. De sorte que neles, olha aqui, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouve, o chamado eficaz, não é a pregação, não. Porque muitos escutaram, mas não ouviram. Olha João 6, 44, 45, diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todos os homens são incapazes de atender por si só o chamado. Por isso Deus, na sua infinita e justa soberania, elegeu alguns para regenerar os seus corações mediante o chamado afetivo. Então o próprio Deus implanta dentro de cada eleito uma nova capacidade moral, novos e nobres desejos, deixando-os de uma forma impossível de não aceitarem o convite de Deus quando forem efetivamente chamados. É a graça irresistível. João 10, 1, 5 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Quem é a porta? Jesus. Se você não entrar no aprisco de Deus, pela porta, ladrão e salteador, vai terminar no inferno, porque não entrou pela porta. É aqueles que atendem o chamado geral, atendem o chamado exterior, mas não aceita Jesus verdadeiramente, não entra pela porta, ele não passa a divulgar, a proclamar as virtudes, ele não passa a ser a imagem de Jesus, ele continua imundo, ele continua um sepulcro caiado, dentro da igreja, religioso, mentindo, enganando, traindo, roubando. Esse aqui é o ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, entenda Jesus, né? Esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome de suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e ela o segue, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Você está vendo? Você está vendo por que é que você vai? Você está pensando que é a minha voz que você escuta, é? É a de Jesus, rapaz, é a palavra. Por isso que você vai lá, o cara fala, aí você vem, eita pastor, o cara falou ali, está aqui, rapaz. É exatamente isso aqui. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Você não aceita aquela pregação, você não aceita aquilo ali, você quer a voz do seu pastor, de Jesus, pregada pelo homem que ele levantou, seja pastor Humberto, mas que seja um homem temente, seja um arauto, que pregue o que Deus manda, não aquilo que agrada o homem, que pregue para os eleitos, não para todas as multidões, sem nenhuma ideia em fazer a devida reciclagem daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus não chamou. Porque vem, Deus chama uns e o homem arrasta os outros. Aí é o chamado de Deus e o chamado do homem. Porque o chamado do homem está baseado naquilo que o outro tem. Dinheiro, como é que o cara vai? Jesus chamou um pobre. Aí eu vou deixar o rico embora? Não, fica você também. Jesus fica o teu pobre e o meu rico. É isso que acontece. Graças a Deus aqui não. Aqui não tem negócio de pobre, de rico, de branco, de negro, de doutor. Aqui fica o que Jesus chamou. Não tem nada a ver com classe, nem com condição social, com status, coisa nenhuma. Quem fala é o homem. Mas só quem abre o coração para que a pessoa receba é Deus. Eis o chamado exterior e o chamado interior. Atos 16, 14 diz assim, ó. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha aqui, ó. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Aí todo mundo diz, Paulo falou, e a mulher recebeu, foi convertida. Foi o Senhor que abriu o coração dela, rapaz. Senão ela não tinha recebido.
recebeu o chamado externo de Paulo e o efetivo do Senhor, porque ele alcançou o coração dela. E é o próprio Deus que dá início a toda a transformação, pois é Ele, Deus, que regenera o nosso espírito e renova o nosso coração. João 1, 12, 13 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está dizendo que você não nasceu de uma mulher parida, não. Não foi da vontade da carne, do sangue, não foi da vontade de Deus. Eu nasci de novo. Aqui ele está falando do novo nascimento, ele está falando dos eleitos, ele está falando dos predestinados, ele está dizendo bem claro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não foi da vontade do... Eu nasci na carne, na vontade do meu pai e da minha mãe. Quando se fala em eleição, em predestinação, a Bíblia diz que aí eu nasci de novo, eu fui regenerado, gerado de novo. Aí eu não nasci da carne, eu nasci da vontade de Deus. Eu estava morto, nasci do meu pai, da minha mãe, da vontade da carne, da vontade do homem, morri. Aí Deus foi lá e fez eu nascer de novo, mas aí eu não nasci mais na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas da de Deus. É muito claro. João 3, 5, 8 diz assim, respondeu Jesus, em verdade eu digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se eu tivesse nascido só da carne, eu não entrava, eu tive que nascer do Espírito, para entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Você está vendo como depois que Deus explica, Deus mostra e ilumina, a Bíblia fica primária, qualquer criança entende. O que é nascido da carne, é carne. E pende para a carne. É inimigo de Deus. Não tem acordo com Deus, com salvação. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele vai ter o pendor do Espírito. Ele vai ter o fruto do Espírito. Que é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa manifestação do Espírito, daquele que nasceu do Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então eu digo para as pessoas, você já nasceu da carne, meu irmão? Por isso que a gente faz um apelo, venha nascer de novo, venha para Cristo. Venha para Cristo. Olha aqui, para vocês entenderem uma coisa muito complicada aqui, pouca gente entende também. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que é isso aqui, pastor? Ele está dizendo o seguinte, o vento que é o vento, ele sopra onde ele quer. Você escuta, mas você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Ora, se o vento que é o vento, tu não sabe nem para onde vem, para onde vai, assim é tudo que é nascido do Espírito, rapaz. Ninguém sabe, só Deus escolhe. Nem homem nenhum sabe. Só aquele que foi predestinado para isso, porque é nascido do Espírito. É isso que ele quer dizer aqui. O que temos que entender é que toda palavra está unida. Ela é uma palavra só de Gênesis e Apocalipse. Se ela não tiver contexto, ela não é palavra de Deus. Porque fala uma coisa aqui, e pelo que você leu, você entende completamente o que está dizendo. Ora, mas eu estou dizendo que ninguém é salvo, sabe, nem é totalmente escolhido, predestinado. Não quero entender não, rapaz. Você não sabe as coisas do homem, quanto mais do Espírito. Você sabe que o vento vai para lá e para cá. Nem você sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aí tu quer saber as coisas do Espírito. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele não sabe não, rapaz. Ele foi nascido do Espírito. Ele não tem que saber não. Ele tem a fé para saber que foi salvo. Então somente Deus converte o homem. E ele deixa claro nas Escrituras que ele faz isso concedendo a fé salvadora como único e infalível meio de obtermos a salvação. Vamos ler Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Está vendo a confirmação? Quem foi que creu realmente? Os que foram destinados.
Desde antes da fundação do mundo. Predestinado. Está aqui. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram quem? Todos não. Tem uma condição aí. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então só crê em Deus quem foi destinado para quê, rapaz? É muito claro, é muito maravilhoso. Realmente, só crê e só recebe aquele que Deus escolheu, elegeu para crer através da fé, porque Deus é muito claro com relação à doutrina da predestinação e eleição. Em 2 versículos, ele confirma de novo todo esse tempo de pregação aqui. Olha o que ele diz aqui, muito conhecido desse versículo de vocês. 2 versículos. Deus resume tudo o que eu falei aqui em horas. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos. Pela graça. Ou seja, de graça. Você não pode fazer nada. De graça é de graça. Você não tem condição de ajudar em nada. Nem obra, nem caridade, nem morrer, nem matar, nem nada. Dar seus bens para os pobres, nada. É pela graça. É totalmente de graça. Você não pode contribuir com nada. Agora é mediante a fé. Você tem que ter fé. Ah, pois então eu vou ter fé. Eu vou ter fé que é para me receber a salvação. Mas aí ele diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus. Pronto. Aí complicou. Voltou para Deus de novo. Você é salvo. Mas você é só salvo se você tiver fé. Mas você nunca tem fé por você mesmo. É um dom de Deus, só se Deus lhe der. Quem é salvo se Deus não der? Aí para completar, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi o que eu disse? Pode fazer templos, pode fazer caridade, pode fazer o que você quiser, mas ninguém vai se gloriar da salvação por causa de obras. O que é que a Bíblia diz? Quem se gloriar, se glorie em Cristo. Porque Ele é a razão da minha salvação. Então quem quiser se gloriar, que se glorie em Cristo. Através da fé. E a fé é dom de Deus. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O que é isso aqui, pastor? Porque você padece muitas coisas. Aí você diz assim: peraí, eu creio em Cristo, mas eu não quero passar nada por Cristo. Eu não quero deixar isso, eu não quero deixar a minha vida de prostituição, eu vivo junto, aí não quero padecer, eu não quero me separar, mas eu creio em Cristo. Não, mas aqui ele diz assim, porque foi concedida a graça, mas a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Aí então você diz que crê, mas não padece, não paga o preço que é preciso pagar? Está fora, você não recebeu a graça não. Você está vendo como a palavra fica perfeita? Por isso que eu me maravilho, por isso que eu grito sozinho. Eu vibro aqui, você imagina eu recebendo isso na hora? Eu grito, meu irmão, eu grito, dou glória a Deus. Eu não sei se o vizinho escuta. Mas eu me maravilho tanto, que eu não posso. Quando eu recebo isso aqui, eu não posso. Eu fico extasiado, eu fico maravilhado. Como é que um homem que nunca enxergou isso, totalmente ignorante, recebe coisas tão lindas. Versículo que fala a Bíblia inteira no versículo só. 1 João 5:18 diz assim: sabemos, presta atenção, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Falamos do Espírito, nascido do Espírito. Quem está na carne, as coisas da carne, pende para a carne. Do Espírito, do Espírito. Então não venha dizer que você é nascido de Deus e vive pecando, não, está aqui, meu irmão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, realmente nascido de Deus, não de boca, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, quem foi que nasceu de Deus? Aqui já está falando de Jesus, Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem nasceu de Deus não vive no pecado. Por quê? Porque quem nasceu de Deus, Jesus o guarda do pecado. Então se você está em Jesus, você não peca, rapaz. Você é salvo. Agora se você não nasceu do Espírito, não nasceu de Deus, Jesus não está em você, aí você não é filho de Deus, porque você não é irmão de Jesus, que é o primogênito, o irmão mais velho de todos os filhos de Deus. Aí você pode complicar, enrolar de tudo que for jeito, você entende perfeitamente o que Deus está falando.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por que o diabo não me toca? Eu estou agarrado com Jesus, rapaz. Por que meus olhos não vai para uma mulher para trair, para adulterar com meus olhos? Por que eu não tenho pensamento maligno? Por que não? É porque o que nasceu de Deus me guarda, meu irmão. Não sou eu, não. Eu creio nisso. Eu não tinha força para ser o homem que eu sou. Até aqui hoje, ele me guardando. Amanhã, se ele me soltar, eu caio, eu peco. Então eu não creio que o cara não resista ao pecado, porque ele não tem que resistir ao pecado, não. Ele tem que ir para Jesus, e Jesus resiste o pecado para ele. Agora não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com o Espírito, não tem relacionamento com Jesus, só tem pendor para a carne, quer dizer que foi nascido do Espírito? Foi não. Foi não. Porque aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por isso que o maligno não me toca. Não me toca. Pela minha fraqueza, por tudo que eu sou, ele tocaria. Mas como eu estou agarrado com Cristo, não me toca. Olha aqui. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, está nele, eu tenho a vida eterna, mas está nele é estar em santidade. É não deixar o maligno tocar. Agora, cara, diz que é de Cristo, está convertida, foi para a igreja, e o pecado dominando. Como nós falamos, daquela menina, que inclusive pediu para ficar na igreja, pediu uma oportunidade. Convertida? É não, meu irmão. Vem para cá, não é não. Tem que se converter. Pode ser? Pode. Eu pensei que era arrumar rastroxa e ia-se embora. Chorou, pediu a oportunidade. Vamos dar. O que a Bíblia diz? Eu não conheço o homem. Eu não conheço o homem. Eu tenho que ir para o Espírito. Agora, enganar não engana não. Porque se vocês acham que eu fui duro aqui, eu não contei coisas muito mais sérias. Porque Deus não me permitiu falar no púlpito. Muito mais sérias. Aí vem dizer que, não, quem tem o Espírito, o marido não toca desse jeito, meu irmão. Chamou o chamado, recebeu o chamadozinho exterior. Veio para a igreja, está fazendo as coisas tudo. Não foi tocada pela chamada eficaz. Não foi aberto o coração ainda por Deus. Pode ser? Pode. Porque o que muito não entende é que uma pessoa pode ser eleita e ainda assim rejeitar o evangelho por muitos anos. Nem sempre Deus faz o chamado eficaz na primeira vez que a pessoa ouve o chamado exterior. Quando Deus não alcança os eleitos, presta atenção, quando Deus não alcança os eleitos com o chamado eficaz, estes eleitos têm um testemunho de vida exatamente igual a todas as pessoas decaídas. Eles estão na treva. Ele está eleito. Ele não foi chamado ainda pela soberania de Deus, ele está predestinado. Mas ele está nas trevas. Não tem eleito que não passe. Todos estão nas trevas. Carecem da misericórdia de Deus. Então acontece. Eu não era eleito, não fiquei folhando nas trevas. Até que o Espírito um dia chegou e me pegou e me arrastou. Então eu não posso duvidar. Agora, as atitudes vai mostrando. À medida que vai conhecendo a verdade e continuar, aí não. Aí, sem dúvida nenhuma, não existe o tocar do Espírito. Apesar de eleitos, eles rejeitam o Evangelho e automaticamente rejeitam a Deus pela falta de capacidade moral de reconhecer e obedecer a Deus por si só. Eu, como Paulo, persegui os cristãos porque eu tinha raiva de crente, um bando de doido. Era a mesma coisa, só não matava porque na época eu não podia. Mas se não, eu fazia a mesma coisa que Paulo fazia. E era um eleito. O homem que perseguia, hoje é o homem que serve aos cristãos para a glória de Deus. Então é Deus. É por isso que muitos que se dizem cristãos, enganosamente, acreditam que o chamado interior e efetivo do Espírito Santo pode ser resistido.
O que pode ser resistido é o chamado exterior, que é feito por meio, como eu disse, da pregação, do testemunho. Quando é apresentado para aqueles que não foram destinados para a vida eterna. Vamos ler esse texto para nós encerrarmos. Atos 13, 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele constituiu homens para levar o chamado exterior, para que Deus aplique o chamado eficaz. Deus precisava do chamado exterior? Não. Deus precisava de nós? Não. Quem foi que pregou para o ladrão da cruz? Deus salvou na hora da morte. O Espírito é quem regenera. O Espírito é quem regenera. E essa regeneração, essa salvação pode ser na hora da morte, no moribundo. Pastor, e se ninguém pregar? O Espírito regenera. O Espírito de Deus vai lá e dá a salvação. A chamada eficaz nunca, jamais é impedida pela falta da chamada externa. Mas a chamada externa não funciona se não tiver a chamada eficaz. Aí hoje não, ninguém fala em chamada eficaz, é o bonzão pregando, multidões vieram à frente. 1% talvez tenha chamada eficaz. É uma vergonha essas estatísticas, porque à medida que vem crescendo o índice de crentes no mundo, vem crescendo a bandidagem, a violência, a imoralidade. Como é que pode? Como é que pode isso? Quando tinha menos crente, tinha menos pecado, menos imoralidade. Agora tem mais crente, tem mais imoralidade. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque a imundícia o certo está virando o errado, e o errado é certo. E nós temos que nos guardar na terra de Gozen. Não há mais, os direitos estão se virando contra o que é certo. Você vê aí, é absurdo. Eu tenho nojo desses chamados direitos humanos. Nojo. Que Deus me perdoe, mas vão queimar no fogo do inferno. Bandido mata pai, bandido mata criança, bandido faz o que quer. Eles vão lá defender e tudo. Um policial mata para se defender, é preso, vai perder isso, vai perder aquilo. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Se o policial foi levantado para proteger a população, nós pagamos o imposto para o governo pagar o policial vai lá, agora o policial tem medo, não defende mais, corre do bandido, não quer matar o bandido, porque os direitos humanos vão em cima dele, toma tudo que ele tem, prende ele, tira a patente dele, faz tudo. Está errado, rapaz, isso é diabólico, isso não é de Deus não. Temos que orar, temos que pedir a Deus para levantar homens que acabem, ou tenha misericórdia de nós, e mande, Senhor, o teu filho para nos buscar. Não tem mais justiça, não tem mais. Estão sendo oprimidos, aqueles que foram levantados para nos proteger, estão sendo acuados. Aí, direitos humanos. Eu nunca vi um direito humano defender um policial. Policial como cachorro, tem família não. Mata, pode matar. Agora, o bandido não. É tudo santinho. Chacina não sei de onde. Era um rapaz tão bom. Rapaz não fazia nada. Rapaz com 14 anos. Não tinha nem completado 20 estrubos. 14 assaltos com mão armada, 3 homicídios, bichinho, aí mataram o bichinho, aí vai lá, rapaz, cascaviam, vão atrás de descobrir quem foi o policial. Isso é justiça, meu irmão, isso é castigo de Deus,
Por isso que nós temos que, meu irmão, nós, ser santos, vir para o lado do Espírito e pedir para Deus nos guardar na terra de Gozem. A maldição está sobre essa terra, meu irmão. Está perto da volta de Jesus. Tenha amizade com Deus, deixa as coisas do mundo. Pague o preço, pegue a sua cruz e siga Jesus. Deixe as coisas do mundo, meu irmão. Jesus está próximo. E se você não ficar com Jesus, se você não obedecer, se você não servir a Jesus, o maligno te toca, meu irmão. O maligno te toca. Porque só não te toca se você realmente estiver com ele. É muito sério. Dá desespero, dá angústia na gente. Eu digo, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de nós. Porque o cidadão não tem mais segurança, o cidadão não tem mais com quem contar. Eu peço a Deus por vocês todo dia, Senhor, guarde, Pai. Em nome de Jesus, nos guarde, Senhor. Nós não temos ninguém, nós só temos o Senhor. E eu, sinceramente, meu irmão, eu não vou cobrar, não posso cobrar. Eu não estou falando de policial corrupto, policial não. Estou falando de policial que quer fazer o serviço dele e não pode. Agora o cara vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser tudo, eu também faria, eu também me recolheria. Tudo isso porque o maligno está tomando conta do mundo. E nós temos que orar, meu irmão. Nós não podemos nos entregar, nós não podemos cruzar os braços não, meu irmão. Nós temos que obedecer criteriosamente a palavra de Deus. Como os homens de Deus pregavam naquela época, Deus está levantando a mim e outros homens para pregar dessa forma. Eu estou pregando para os eleitos. Eu estou pregando para os predestinados. Não é para os filhos da ira já estão predestinados para o inferno, não. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E continuando, diz assim: divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Lá em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica. Isso é em Atos 14, 1, 4. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos do gentio contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. A espadazinha chegou ali e dividiu, estava tudo juntinho. Pregou, os que tinham o chamado, eleitos, vieram, estava com Paulo, Barnabé. Os outros não, vieram contra. É o que acontece. Conclusão, meu irmão. É lógica e confirmada em todas as escrituras sagradas que o chamado exterior, que é feito pelo homem, sempre será rejeitado, a não ser que ele preceda ou seja, venha acompanhado do chamado efetivo. Ou seja, ninguém faz nada sem Deus. Por outro lado, o chamado interior, que é feito somente pelo Espírito Santo de Deus, àqueles que foram predestinados para tal, nunca falha. É resistido e sempre resulta na genuína conversão e salvação. Nunca ele falha, nunca ele é resistido. Ele resulta sempre em salvação, em conversão, em nascer de novo, sair das coisas da carne e ir para o Espírito. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Está aqui outra confirmação. É Deus quem efetua, acabou. Ninguém pode fazer nada não. Ele efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a vontade de Deus, e acabou. Vamos ler mais Romanos, só para você ver. Olha o que é que diz aqui. Tem cor mais clara do que isso? Logo, Romanos 9,18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem dá prazer a ele. Prazer que ele tem, esse aqui não, deixa aí. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem é o homem para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O oleiro, quem já viu, ele pega o barro, bota aqui numa roda, eu já vi de maneira bem rústica mesmo, ele roda embaixo com o pé aqui ele vai, aqui ele faz, o que ele está dizendo aqui? É que o oleiro, ele faz um vaso para honra e faz para desonra, ou seja, ele faz um vaso bem bonito para servir de enfeite e faz um pinico. Você sabe o que é que vai dentro de pinico, né? O oleiro faz um vaso para honra, para você botar na sala, bem bonito, e outro para desonra. Pronto, assim é Deus. Ele é o olheiro, nós somos o barro. Ele pegou um e fez para honra, e outros para desonra, porque é ele que faz. Quem é você, homem, para discutir com Deus? É o que ele pergunta aqui. Ou não pode? Ele é quem faz, ele é quem sabe fazer. Então fica bem claro, meu irmão. E do jeito que está aí, nós temos que mudar verdadeiramente. Nós temos que dar frutos do Espírito. Nós temos que proclamar as virtudes de Jesus, que nos tirou das trevas para o seu reino da maravilhosa luz. Fica muito claro que o chamado, só de vir à frente, não quer dizer nada não. Só existe mudança quando muda realmente alguma coisa. Ore para que Deus traga para cá os que têm chamado efetivo, porque esses vão somar com a gente. Esses vão estar do nosso lado. Os que não têm o chamado efetivo, esses vêm para atrapalhar. Esses vêm para complicar. Esses vêm para tentar tirar aqueles que estão querendo chegar ao Senhor. Eu queria agora, vou falar pausadamente, mas que toda a igreja repetisse comigo o que Deus colocou aqui, falou no meu coração, para que eu encerrasse dessa forma. Eu peço que toda a igreja repita comigo. Graças te damos, ó Pai, pois estando nós na depravação, nas trevas, o Senhor nos elegeu incondicionalmente, nos fez justiça pela expiação limitada de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos chamou eficazmente pela graça irresistível e nos concede a perseverança para conquistarmos a coroa da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e adorado seja eternamente o nosso Senhor e Rei. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.